Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando aqui o estudo semanal para a semana do dia 18 de março, e antes eu começo a falar a minha visão para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes eu preciso ressaltar que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de 6 meses sem abrir vagas, então elas estão abertas. Toda a estrutura, cronograma, conteúdo, etc. está aqui no meu canal do YouTube em forma de vídeo, 1 hora de explicação de tudo que tem na minha mentoria. Vocês poderão tirar dúvidas de muitas coisas aqui por esse vídeo e também tem lá no Discord, no meu servidor do Discord. Aqui também tem a opção, lembrando que para fazer parte da minha mentoria não basta clicar num link de pagamento e bem-vindo, não. Precisa entrar em contato comigo, preencher o formulário de cadastro, então leia todos os passos aqui, lá no vídeo ou aqui no Discord, beleza? Então bora pro gráfico. Antes, bora falar aqui então rapidinho da revisão de sexta-feira, que eu não tinha feito o diário de sexta, bem rapidinho. Aqui setup das linhas, que agora a gente olha pelos 5 minutos, o dólar foi bem interessante, assim, absurdo. Mas não chegou a cravar o alvo final, porque se a gente for ver em relação à volatilidade range do dia, dólar sexta foi bem triste aí de novo, voltando a ficar com um range bem curto. Aqui tocou, tá? Tocou na linha superior nessa região mais ou menos umas 10 horas. E aí andou alguns pontinhos só a favor aqui, mas depois tocou de novo e aí esse movimento já foi mais interessante, cravou o fundo lá. E depois ficou travado, mas nada a ser feito. Não chegou a cravar o alvo final, que era aqui embaixo, mas ok, chegou pelo menos a andar alguns pontos, se pensasse fazer parcial, tudo bem. Não teria dado stop. Já em relação às linhas do índice, as linhas do índice aqui ficaram um tempo, né, sem testar. E aí tocou na linha inferior e já foi direto para stop, já caiu reto e não testou depois. Foi um dia de tendência aqui na sexta-feira. Já em relação à regra de coloração, aqui em relação ao... Opa, deixa eu carregar aqui. A regra de coloração do Renko não teve nada no dólar, ficou na cor de compra desde o início do dia, não teve troca, então nada a ser feito. E já aqui no índice, a gente teve a abertura nessa região, e aí teve essa troca aqui, que acabou sendo um ruído com stop, infelizmente. Trocou para compra, chegou a andar aqui alguns pontos a favor, até a máxima do dia. E aí, depois, foi sensacional essa troca de cor aqui, às 10h25, o movimento caiu reto até essa região aqui, mais ou menos os 1.100 pontos. Essa troca para venda foi o início da tendência, então se tivesse vendido, essa teria sido linda, viu? Linda, linda, linda essa troca de cor aqui. E é isso, então, em relação ao setup das linhas e do Renko. Já em relação aqui ao gráfico temporal de candles do dólar, que a gente teve aqui, de falar do dólar primeiro. Em relação ao dólar, dólar aqui, e que a gente teve abertura com gapzinho de baixa, média sem tendência. O primeiro candle foi um long leg doji, um baita candle de rejeição com sombra superior, sombra inferior. Lembrando aqui do macro, o que a gente tinha aqui do macro? Tinha um canal de baixa, essas duas linhas aqui, tá? E aí o movimento estava abrindo, fazendo uma troca de polaridade aqui com essa LT superior. Então aqui, ó, esse primeiro candle. Média, qual média que tinha tendência? No máximo é 200, e olha lá, porque o resto tudo irrelevante. Não vejo nada a ser feito aqui nos primeiros minutos do dia, nada. Médias todas sem tendência praticamente,
Primeiro candle de rejeição, nós tínhamos que aguardar a saída do primeiro candle, era melhor, então a amplitude do primeiro candle aqui estava de uns 10 pontos mais ou menos. E aí acaba rompendo, rompeu para cima. Rompeu para cima de forma até esticada, mas nada de critério aqui de reversão. Testou essa máxima aqui, testou a região de R$5, inclusive avançou a região de R$5. Essa barra aqui foi grande porque pegou a liquidez aqui dos R$5, que foi nessa região aqui. E lembrando que no dia anterior, o último candle do dia do leilão já tinha pego, tá? A região, a liquidez, as ordens aqui em cima. E aí a gente vê que o movimento a partir de R$5 teve uma força bem interessante pegando a liquidez. E aí tem um candle tipo um respiro, volta. Esse candle eu vou pensar em compra? É barra ignorada? É barra ignorada, só que longe das médias, então eu não faço nada. E aí o movimento voltou, fez um pullback nas médias, tá? Um pullback aqui nas médias e acabou formando aqui 17. 17 é gatilho? Muito pequeno diante dessa força aqui. E aí deu 18. Eu acabei fazendo uma compra aqui pensando no quê? No movimento de uma pré-tendência macro dos 60 minutos para romper essa região desse topo. Essa região aqui, né? Essa região aqui máxima também. Então estava bem bonito para ser uma pré-tendência, porque em tempos gráficos maiores, a gente tinha essa região desse caixote aqui, ó, marcada aqui em cima, ó. Então a compra poderia ficar bem interessante. Inclusive ela ainda pode ficar para os próximos dias, tá? Só que acabou não indo. E eu até entendo que a operação é extremamente arriscada porque não tinha risco retorno pro topo. Eu tava na cara do topo. Eu tô caçando compra no topo. Se esse candle aqui, por exemplo, essa barra 15 não tivesse tido uma defesa tão forte aqui e essa barra 18 fosse menor, poderia até ficar mais interessante. Apagar aqui, por exemplo. Vamos supor uma barra assim. Poderia até ser mais interessante entrar do que aqui. Então eu sabia que tinha risco, mas o movimento no macro estava mais interessante. R$5 já tinha sido rompido. Só que o preço não foi. E não estava tendo muito uma correlação. O movimento estava muito estranho. O índice aqui, nessa hora, era 10,5. O índice 10,5 aqui estava caindo. Começando a cair, ó. Rompeu o fundo. Rompeu o fundo. Abertura do norte-americano. O índice caindo. E aí, se a gente usar a correlação, então poderia dólar para cima. Simplesmente não aconteceu. O movimento lá fora também correlacionado e aqui nada, o dólar não ia. Os DIs estavam subindo, o dólar não subia. As ações estavam caindo, o dólar não tinha movimento correlacionado. O dia inteiro não teve dólar correlacionado. E aí o movimento simplesmente fez um topo duplo, estopou. Barras de volatilidade, rejeição, médias completamente voltaram a ficar sem tendência. O movimento voltou, buscou reta, região de fundo, fez pullback, mas médias aqui ainda sem tendência. E trap zone começando com a 200. Cruza a 9 para cima de novo, começa a ter gap entre candles, doji no meio do caminho, ó, gap, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Começa a ter doji de novo, barras de rejeição, do nada começa a ter barras grandes, mas médias aqui, ó, quebrando, média de 9, quebrando aqui. Movimento sem tendência, tá? Não vejo nada a ser feito, a gente vê que o movimento ficou aqui meio de lado. Rompeu essa pequena lateralidade, mas na região da VWAP ainda. E aí teve uma força compradora aqui do nada, mas um movimento com gap entre candles, volume fraco e muita sombra também. E aí acabou finalizando o dia chegando na região do topo. Então, assim, não teve, infelizmente, um movimento correlacionado aqui que poderia ficar bem bonito para subir. Então, a gente, infelizmente, né, o dólar acabou não tendo correlação. Foi mais um movimento, talvez, de respiro para ir nos próximos dias, ou talvez amanhã mesmo. Amanhã a gente acaba tendo um gap já de alta, rompendo essa região, infelizmente, né? E aí a gente acaba tendo aí, vou falar sobre isso daqui a pouco no estudo da semana, um gapzinho de alta, porque na quinta-feira, olha o candle que formou na quinta, um engolfou aqui praticamente esse candle, esse. E aí vem esse movimento de cesta e não deu continuidade ao movimento de alta, complicado, né? E aqui tentativa de rompimento da SLT, enfim. Já em relação, então aquela operação que eu fiz de compra estopada e era a região da linha de venda, então uma contra a outra, mas ok. Aqui em relação ao índice, lembrando do macro, né, na semana passada eu falei que a gente poderia ter um dia, deixa eu mostrar pelo Ibov, mas um dia não, uma semana, né, uma semana que faria isso aqui que acabou fazendo. Então semana passada eu disse sobre esse movimento aqui, que estava bem provável que faria isso, né, que a gente teve um movimento bem forte na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aqui foi um movimento bem forte na semana da sexta-feira, aquela que teve um movimento da Petro, né? Petrobras caiu forte. E aí fechou aquela semana desse jeito aqui esticada. Aí eu falei que poderia ter um repique, né? E depois um pullback para voltar a cair. E nesses próximos dias aí pode ter um rompimento nessa região. Então tá confirmando aqui o cenário maravilhoso
de ancoragem para o back para voltar a cair. E aqui, então, 60 minutos, a gente tinha aqui, na quinta-feira, fechou abaixo da média 20. A gente teve o fechamento do gap da sexta-feira da situação da Petro, né? Que caiu 10% aqui, esse gap todo. Fechou na quinta-feira, e aí o movimento, na verdade, fechou na quarta, né? E aí sexta-feira ficou abaixo da média 20, e aí agora a gente poderia ter um cenário de queda. Só que para cair aqui, aí tinha que ver a possibilidade de cair reto, fechar a simetria do movimento aqui, que caiu, né? Ou acabaria respeitando o 61 de retração e travaria aos poucos, só que não aconteceu isso. O movimento acabou sendo de tendência bem forte a buscar esse fundo aqui. E aí, nessa região, voltando agora para os 5 minutos, o que eu tinha marcado aqui na sexta-feira? Essas duas LTs, eu até mandei no chat, né, na sexta, que poderia ser um triângulo simétrico para romper até para baixo mesmo, que o cenário estava para baixo. E aí, na sexta-feira, abriu aqui o primeiro candle long leg doji também. Média sem tendência, inclusive a 200 estava flat. Só que a 200, ela reflete a 20 do 60, e a 20 do 60 estava acima do preço então, né? Houve o primeiro cruzamento da 20 do lado dos 60 minutos. Aqui de quarta para quinta, passou por baixo dela. Então, é a região de troca de polaridade dela. Só que eu não vejo nada a ser feito aqui. Simplesmente o movimento com médias menores sem tendência. Tinha a questão do triângulo, e aí ficou dentro do primeiro candle, fazia rompimentos falsos. Então, o long leg doji estava muito forte nesse movimento. E aí, a média 200 estava flat. Então, a gente tinha aqui o primeiro candle, a máxima e a mínima nessa região. A gente teve até um rompimento, mas rompimento falso, ficou dentro daqui. E aí, as ações abriram. E as ações abriram puxando para cair, tá? Puxou para cair e o movimento antes subiu. Antes subiu, testou aqui, fechou gap, volatilidade e começou a disparar. Rompeu mínima. Chegou aqui começando a ficar de forma esticada, fez como se fosse um pullback com barra ignorada. Pelo 2 minutos aqui, a gente tinha gatilho. Infelizmente, a região estava já com até o LS ativo, mas se eu não tivesse um tipo de operacional conservador, até poderia caçar gatilhos assim filtrados por 2 minutos, por exemplo, 50, 52, melhor ainda. Só que por 5 estava esticado, o movimento caiu reto e outra. A gente tinha aqui 61 de retração lá embaixo, né? Enfim, mas aqui rompeu a mínima do dia anterior, pegou a liquidez, começou com LS ativo, mas não tinha muitas confluências para eu pensar em reversão. Eu até marquei a primeira pernada do dia para baixo, 100% cravado aqui. A gente tinha até possível gatilho de reversão pelo 2 minutos. Aqui era um PFR, mas se eu colocasse risco retorno, não tinha risco retorno para 9, porque por mais que o preço estivesse caindo com possibilidade de reversão, a gente estava com a média de 9 muito próxima. Ela estava bem inclinada para baixo. Eu precisava ter mais confluência. O preço volta, barras acaba anulando as forças compradoras de novo. Acaba aqui cravando para a gente a região quase de 161. Infelizmente, não vejo também aqui critérios para reversão. E crava exatamente 161, fazendo esse PFR aqui. Vou entrar só porque fez esse PFR. Se eu entrar, também não tem risco retorno para 9. Então, eu não faço nada. E essa região aqui é a região deste gap aberto aqui atrás, ó. Tinha um gap aberto aqui de uns 300 pontos, que foi um dia que inclusive teve o gap de cruzamento das médias e teve suporte aqui nesse fundo. E aí o movimento chega aqui, né, faz um pullback de novo. Eu não vou entrar nesse candle 33, candle grande, sem risco retorno, nem teria selecionado, tá na cara de região até de suporte. O preço meio que testa essa região desse gap aberto e aí acaba fazendo um pullback. E nesse pullback aqui eu já nem estava na frente do gráfico. Aqui foi por volta de uma hora da tarde, sexta-feira, já tinha desistido dessa situação aqui. Caçar contra a tendência estava extremamente perigoso. Se pensasse talvez uma venda de continuidade, poderia ser, por exemplo, 47, pelo contexto que estava aqui. Um pullback de lado, 1 para 1, obrigatório, para ser uma pré-tendência aqui para fechar esse gap. E aí teria risco retorno, o preço teria caído. Então 47, 48 já fica perigoso, porque o 48 já está um pouco esticado. O movimento acaba caindo com rejeição, 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 e aí tem esse candle volátil aqui do nada. Esse candle volátil aqui, se eu for descer a mínima dele, ele foi um candle de região de quase fechamento de gap. Ele quase fechou. E fez mais um pullback. Aqui já fica um pouco perigoso, porque se a gente for ver, o preço já caiu bastante. E se a gente for ver a questão de toques de média de 9, depois de tendência esticada, a gente teve aqui, ó, aqui caiu sem toque. Beleza, primeiro toque, região de segundo toque, terceiro toque. Se cair, o quarto tende a quebrar e buscar a média de 20 e quebrar talvez até a 20. Que foi o que aconteceu, né?
E aí até poderia ser gatilho, porque tinha até um risco-retorno considerável aqui, tanto 47, 48, mas o melhor é o 47 mesmo. O risco-retorno ok. E para fechar o gap, completando ali, mas eu preferia o de antes do que esse aqui agora. E aí cravou, fechou o gap certinho, 1 para 1 cravado. E não conseguiu cair mais que isso. Fez outro pullback na média 20. Aqui não prende critério pra gente para vender de novo. 9 passa para cima, sem critérios. Fica aqui meio flat, a 50 chega. 50 não reage, o preço ficou andando de lado, lateral. Então, a 50 junta com a 9 e com a 20, o preço fica aqui meio que subindo em forma de canal, até que no fim acaba tendo um rompimento para baixo. Aqui a gente teve a renovação da mínima, ou seja, o dia foi extremamente esticado. Eu estava olhando pelo celular, esperando que o movimento não caísse tanto, para deixar para essa semana, né, a gente pensar numa pré-tendência aqui para esse fundo aqui, porque se fechasse esticado ia ser bem complicado. Então, se a gente for pegar projeção desse pivô aqui para baixo, 100%, ali acabou sendo cravado no último movimento do dia. Acabou sendo um dia de tendência, bonito de ver, mas que não foi uma tendência fácil de se operar aqui, infelizmente. No macro dava para enxergar que esse movimento aconteceria, né? A gente teve um oco lá em cima, que eu comentei na quarta-feira, eu acho. A gente teve esse movimento aqui, um ombro, cabeça, ombro para baixo, pegando projeção para baixo, acabaria pegando alvos aqui, mas não travou e acabou caindo reto. Então, possíveis gatilhos poderiam ser de continuidade. Eu acho muito perigoso pensar em contra-tendência aqui. Em relação ao gráfico branco, então, a gente teve uma força vendedora muito forte nesse do dia. Pullback aqui de lado, pullback mais comum, aqui bem simples. E em relação ao dólar, que eu esqueci, né, de mostrar o gráfico limpo, a gente teve aqui uma situação parecendo que está formando um triângulo ascendente, que é um dos motivos que pode ter gap de alta amanhã, porque o movimento fez isso aqui, tá? E ao mesmo tempo dentro de um range de caixote aqui também. Então, bem feio o cenário no dólar, mas o índice até que foi interessante. E o mais legal aqui, que é a troca de polaridade do oco, né? Aqui atrás, agora que eu tô vendo aqui, a gente teve então o oco, a linha do pescoço rompida aqui. E aí no dia que houve o rompimento do oco, a volta foi muito forte, a volta quebrou a linha do pescoço. Só que vejam bem como que respeitou depois, né? Olha aqui, inclusive a máxima de sexta-feira foi exatamente na troca de polaridade do oco, né? Eu não tinha reparado isso, mas depois a gente vê bonitinho. Mas aqui houve uma quebra muito forte na quinta-feira, infelizmente, do oco. Então, basicamente isso que eu vi de sexta-feira. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Deixa eu ver de macroeconomia se tem alguma coisa interessante de macro. Aqui, então, só para confirmar como é que o movimento foi bem estranho, durante boa parte do dia, tanto Petro, Vale e FNC, as três caindo, DIs bem positivo. Então, teria em tese que ser um dia de alta para dólar, queda de índice, até que foi de queda de índice, mas não teve movimento de dólar. Outra coisa para ressaltar é que a gente teve vencimento quádruplo de opções, tanto aqui no Brasil quanto também lá nos Estados Unidos. Então, foi uma loucura. Poderia ser um movimento forte para meio que fechar as operações de call, né? Então, uma situação, algumas vezes esses vencimentos quádruplos aí acabam criando essas tendências. E aí o movimento aqui teve uma distorção em relação a isso, então, que eu mostrei de juros. E outra coisa, lá fora também teve alta de juros, tá? Lá fora teve alta de juros, aqui subindo, e o dólar não subia. Então, um movimento bem estranho em relação a isso. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. E aí, aproveitando para falar agora em relação ao estudo semanal, o dólar aqui, então até já dei spoiler do que eu acho que vai acontecer essa semana, é o rompimento dessa região. Mas vamos aqui para o macro, analisar o que aconteceu, o que está acontecendo esse mês, né? Esse mês aí está sendo, por enquanto, o terceiro mês de alta. Deixa eu tirar aqui os estudos. Mas, por enquanto, ainda dentro desse movimento de queda, então para mim tá tudo ok. Se eu marcar a retração daqui dessa pernada,
Desde que não rompa esse 61 aqui em cima, tá tudo bem por enquanto, porque lá no semanal tem o oco ainda para se formar. Em relação aqui ao semanal, o oco, então, lembrando, e aqui o oco. E desde aí meados de outubro do ano passado, o movimento da volatilidade do dólar tem caído bastante. A gente consegue ver pelas barras, né? Como que antes tinham barras maiores, nem que seja com sombras maiores, mas depois doji, 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 candle grande, doji, doji, rejeição, candle grande, rejeição, candle grande, rejeição, 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 tudo travado aqui. Então, semanal, por enquanto, tudo ok, mas lembrando, nós estamos aqui na cara de uma LT, que por enquanto estava sustentando ainda o preço para baixo. Assim, é aquela questão, tem movimentos aqui agora para querer subir, no curto prazo para romper essa região, mas ao mesmo tempo tem a SLT aqui para jogar o preço para baixo. Sinceramente, eu acho que está tendo de conflitos e pode ser um dos motivos para o preço estar tão travado assim. Então, o semanal nessas últimas semanas não sai da máxima aqui de um range bem curtozinho, região bem travada. Um candle, assim, uma semana passa, a outra vem e tá na mesma região aqui, já não sai desde 5/2 mais ou menos aqui. Em relação às médias aqui, o que eu falei, a 200 está inclinando para baixo, ó. A 200 está inclinando para baixo. E a gente tem a questão da CLT que eu falei. Então, talvez a médio prazo a gente possa ter o dólar para baixo, mas no curto prazo a gente pode ter o dólar para cima. Então, o cenário está tudo ok aqui para movimento de baixa a médio e longo prazo aqui. Em relação ao diário, a gente vê como que o mercado está mais travado ainda, né? Não sai, tá num range bem feio, um caixote. E além desse caixote, eu tenho outras LTs marcadas que estão ainda ditando muito o movimento do preço, que foi muito importante, um dos motivos também de eu ter feito alguma operação esses últimos dias, agora nem tô lembrando, mas principalmente por causa dessa LT aqui, ó, onde o preço está mais próximo dela. E aí agora o preço está funilando, tem essa LT semanal, essa LT aqui do diário, essa outra LT aqui, tem a questão de uma resistência aqui, outra resistência. Uma bagunça, uma bagunça. Qual que é o melhor cenário que poderia acontecer aqui? Não sei. Não sei, o movimento tá complicado. E aqui é a região de R$5. Região de R$5, inclusive que sexta-feira fechou acima de 5. Aqui, ó, 5 tá aqui, nessa linha. Então, será que vai ser rompimento falso? Tá com cara que não vai ser. Não vai ser e depois o movimento volta. Mas por enquanto ainda não sei, movimento bem definido aqui. Em relação aqui às médias, eu não tenho muito a falar no diário, tá bem chatinho, o IFR tá ok. E aqui nos 60 minutos, tá pior, né? A situação tá bem complicada. Parece que tá fazendo uma acumulação para romper essa máxima. Por isso que aquela operação de compra estaria tão bonita na sexta-feira. Mas ainda pode ficar bonita aqui nesses próximos dias. Tomar cuidado com essa região, que passa a ser uma região bem interessante pra gente. No gráfico oficial, então, eu tenho essa linha aqui marcada. Eu vou tirar essas duas aqui para não me confundir. Não me importa mais. Eu tenho essa aqui da funilamento do preço para cima. Deixa eu ver qual que era essa aqui de baixo. Vou tirar essa aqui também. Então, nós temos os dois caixotes aqui. Essa linha que está funilando o preço para cima. Nos 5 minutos eu tenho essa linha azul aqui também, né? Acaba sendo a região de maior liquidez que nós temos aqui. Por causa dessa região desse topozinho. Aqui esse topozinho aqui atrás. Mas esse caixote lá em cima é outra região. E o preço está funilando, talvez realmente para romper aqui. Fica bem interessante. Mas e o IFR? Porque fechou até esticado sexta, né? O IFR não fechou sobrecomprado. E está próximo da 20. Então, por isso que está parecendo que vai fazer um rompimento assim. E se a média de 20 acompanhar o preço, ela vai estar acompanhando depois com um pullback. Então, tá tudo bem aqui esse movimento. Porque se tivesse feito o rompimento direto aqui, ó, nessa barra 1, como que ia romper se a gente não tem a coragem da média de 20, né? Olha como que ela estava longe da 20. Agora, olha como que o preço está em relação a 20. Então, tá ancorado aqui para talvez o rompimento acontecer. Outra coisa, em relação ao VWAP aqui. A VWAP de fevereiro acabou respeitando muito, né, como suporte. Por enquanto, na verdade, VWAP de março. Desculpa, VWAP de março é que ela estava respeitando bastante como suporte nesses dias aí. Acaba ainda segurando, né? E aí o preço até está se afastando um pouco. Então, por isso que eu acho que vai ter um rompimento. Por isso que eu acho que vai ter um rompimento, um afastamento, um leve afastamento. E depois o preço tende a se aproximar mais da VWAP. Então, o rompimento, pelo menos, é bem esperado dessa região. Pegar liquidez, né? Pega liquidez. Se vai continuar, outros 500. Então, aqui no 15 minutos, para
Amanhã, a gente tem uma outra situação aqui de figura. Deixa eu ver. Aqui tudo bem? Tá ok. Esse início do caixote aqui vai simbolizar para mim essa pequena resistência. Em relação a LT aqui de baixo, acho que eu posso até marcar, mas o range de cesta foi tão curto que eu nem vou marcar essa LT aqui. Mas eu até vejo que tem um triângulo, que eu já até comentei agora mesmo, um triângulo ascendente. Então, o pior que pode acontecer pra gente amanhã, sinceramente, é já abrir com gap de alta. Isso vai ser foda, porque se abrir já vai pegar a liquidez, sendo que eu quero que abra sem gap ou com gap de baixa. E ao longo do dia ou dos próximos dias dê oportunidade de compra, tá? Porque se abrir com gap de alta amanhã, o cenário já, assim, fica complicado de analisar. Eu não sei se vai dar continuidade ao movimento, se vai esperar as médias chegarem, ou se vai pegar liquidez e já vai voltar reto, porque vai ficar longe da VWAP mensal. Então, se abrir com gap de alta amanhã, é um jeito de esperar pra gente ver o que pode acontecer, porque essa região aqui vem sendo testada várias e várias vezes. Desde o início do ano, não chegou a ficar acima dessa região, então tomar cuidado aqui. Em relação ao dólar, então, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Lembrando que o range de sexta foi bem curtinho e teve distorção, era para ter subido, então pode ser que a gente veja amanhã um movimento de alta que era para ter acontecido na sexta, tá? Então, mais um motivo aí pra gente ver movimento de alta a curto prazo. Ó, o diário também, a barra do diário foi maravilhosa de quinta-feira. Sexta chegou a romper a máxima, mas não conseguiu dar continuidade. Pode ainda haver continuidade do movimento dessa barra aqui, porque tá fazendo um movimento até bem interessante. Já o índice, o cenário tá bem bonito também, mas deixa eu falar do Ibov sem esses gaps. O Ibov aqui tá formando todo o cenário que eu estava falando. Então, aquela imagem, por exemplo, do Vlad, que ele mostra o índice, por exemplo, subindo no final de fevereiro até aí meados do ano. Eu achava já que não ia acontecer isso, porque precisava ainda pegar essa captura de liquidez, né? Então, se a gente for ver aqui, tem um ombro, cabeça, ombro, e todo mundo está vendo isso. E além disso, nesse movimento aqui do segundo ombro, tinha uma LT. E tinha uma outra aqui que eu posso considerar também, como se fosse um canal de baixa. O movimento aqui estava caindo com força. E detalhe, esse movimento que teve de alta aqui, já tinha muita gente falando que agora ia voltar a subir e ia romper máxima. Não ia. Calma. E aqui o movimento acabou formando um inside candle com sequência vendedora. Uma barra bem fraca de compra com outra sequência vendedora. Um pullbackzinho com mais uma sequência forte de venda. E aí esse movimento ficou esticado e precisava de correção. Não era ideal romper isso aqui reto. E aí o movimento fez o quê? Vamos trollar para achar que isso aqui é suporte. O movimento subiu. Muita gente comprou nessas regiões aqui. E aí agora o movimento tá caindo. Então qual a probabilidade de romper direto? Pode acontecer, porque tá tudo ok, tá saudável. Troca de polaridade. Aqui um movimento bem bonito. Só que também pode acontecer de antes de romper essa região aqui definida, a gente tenha um leve respiro e aí rompa. Nossa, vai ficar maravilhoso esse rompimento aqui. Só que sexta-feira acabou andando até demais, né? Então acho que vai ter um respirozinho antes de criar uma tendência mais forte nos próximos dias. Mas rompimento eu espero sim que aconteça. E a gente tem alvos lá embaixo, a gente tem a média de 200, ó. Então o diário tá tranquilo. Troca de polaridade, tem fair value gap para fechar. Essa região do primeiro nível de retração, se tivesse forte, já era para ter reagido. Então tá tudo bem aqui em relação ao Ibov. Isso no diário, porque no semanal eu tinha comentado que ia acontecer isso aqui, ó, de um pivôzinho, repique, né, da média 20. E aí fez esse lindo PFR aqui, fez um movimento 1, 2, 3 de venda e tá quebrando a média 20. A média 20 está afastada a 200 no semanal. E a gente tem fair value gap aqui. Temos esse fair value gap principal aqui, que é essa região. Deixa eu mostrar aqui. Essa região aqui, ó. Tem que preencher, assim, espera-se que preenche, né? Porque tem confluência aqui nessa área, retração, média 200, etc. E liquidez, né? Então, antes de subir, que tal pegar antes um movimento de liquidez? Aqui é onde todo mundo vai talvez agora pensar em venda. Aí pensa venda. E aí, com o movimento caindo, o institucional pensa em compra. Vai encher o carrinho para depois romper máxima. E quando romper máxima, aí vem o varejo. Agora, então, é compra, né? Compra. E aí, o institucional começa a realizar com venda. Então, pensando nessa questão de buscas, capturas de liquidez, né? Todo mundo está vendo esse oco. Fato. Então, nós temos um padrão gráfico aqui. E aí, vem a questão. Vai deixar acontecer?
Pro institucional é bem interessante que deixa acontecer, né? Todo mundo vai pensar na venda. É um padrão, assim, bem... todo mundo conhece, é um oco bem claro aí de reversão. Aí a gente tem que pensar em possíveis alvos depois, regiões de trava, né? Para depois o preço começar a dar uma ignição, por exemplo, como fez aqui, ó. Uma ignição forte. E aí aqui o índice futuro tá acontecendo a mesma coisa, só que eu mostrei foi pelo Ibov. Já o índice futuro aqui no mensal, então o que eu espero para acontecer ainda nesse mês? Como se fosse uma barra ignorada, romper a mínima da barra de fevereiro, que ainda não aconteceu. Então, se romper a mínima de fevereiro, vai romper a mínima de janeiro. E vai formar o oco, e vai pegar a liquidez. E aí tende a ter um movimento mais forte pegando a mínima de dezembro também. Então aí fica bonito o movimento que tá tudo bem essa correção. Não é nada de pânico, tá tudo ok. Então, essa mínima aqui, bem interessante para acontecer. Porque essa barra de novembro do ano passado foi absurda de alta. E o semanal aqui. E detalhe, em relação às médias. A gente tem a média de 20 ainda afastada do mensal, sendo que não é normal dela ficar muito afastada, não. E estava esticado também, né? Lembrando o IFR. E aí o IFR tá pagando super bem por enquanto, lá pelo mensal. O semanal aqui, eu ia falar semestral. O semanal já falei pelo Ibov, mas o índice futuro acontecendo a mesma coisa, rompendo a 20, tá tudo ok aqui. Bem na cara esse rompimento nessa área. O diário aqui, em relação a essa região, então essa linha extremamente importante o rompimento. A gente acaba tendo talvez até um oco aqui de continuidade. Como assim? Aqui, ó. Pode ser. Talvez estou enxergando coisa demais. Mas pode ser. O oco de continuidade essa pernada aqui. O que mais? Então, tudo aqui confluindo por enquanto. Diário ok, 60 minutos. Os 60 minutos VWAP mensal acabou servindo como resistência. O mês não acabou indo, então tem espaço ainda. Quantos dias úteis aqui que nós temos? Nós temos aí praticamente uns 10 dias úteis. Ao longo dessa semana dá tempo pra gente ter o rompimento, mas detalhe, geralmente não fecha esticado da VWAP, tá? Então o que pode acontecer? A gente pode ter um movimento aqui de rompimento, e aí nos últimos dias vai buscar a proximidade da VWAP, porque a VWAP ela não consegue descer tão rápido assim não, ela vai mais tranquila. Aqui, por exemplo, em fevereiro, olha o que aconteceu nesse dia aqui. Olha o pico do movimento, olha onde que a VWAP estava. Olha o que aconteceu nesse dia aqui e neste dia. Os últimos 2 pregões de fevereiro. Devolveu todo o movimento de alta e ainda por cima entregou mais ainda o movimento de queda. Para fechar só próximo da VWAP aqui. Só para fechar próximo. Então a gente pode ter esse rompimento e depois nos últimos dias acaba se aproximando da VWAP mensal. Então seria ótima oportunidade de cair agora. E aí, o que mais aqui em relação aos 60 minutos? Deixa eu ver, média de 20. Tá tudo ok, mas detalhe. Por que eu acho que amanhã não é interessante abrir com gap de baixa? Apesar que eu não duvido nada que isso possa acontecer. Mas para cair com gap de baixa, quantos pontos aqui tem que ser? 380, bem pouco, hein? Só que fechou sobrevendido pelos 60 minutos. Então o setup do IFR acaba ativando. Então eu não pensaria em vendas aqui no início do dia de amanhã. Até porque também os 5 minutos está bem esticado. Eu acho que vai ter um gapzinho aí de alta, ou sem gap. Movimento de correção, pelo menos no início, porque o IFR está ativo. Então a gente pode ter um dia travado amanhã, talvez lateral. Porque os 60 minutos está aqui formando um movimento, um cenário bom para fazer um acúmulo. E aí depois romper e chegar nessa região aqui e romper também. Então 60 minutos é interessante que não fique longe da 20 não. Então ficar travado um pouco amanhã nas primeiras horas seria interessante. E amanhã a gente pode ter aquele gap característico aí, né? Eu tenho que lembrar disso inclusive amanhã, que pode ter. Se abrir acima do 80, tá? Se abrir acima do 80 a gente pode ter um gap aí que seja um padrãozinho de forçar o índice para cima. Então só se abrir acima do 80. Um movimento aqui, então, tá formando a simetria, tá concluindo a simetria que eu disse do movimento de fechar gap e voltar. Então, aquele pânico todo, né, que criaram na sexta-feira da questão da Petrobras, canal de Keltner, gente, muito esticado. O preço pode até continuar a cair, mas antes ele vai fazer um movimento de captura, alguma região que ele tem que fechar antes, porque é esticado, o canal de Keltner não consegue deixar o preço cair, não. É só em eventos tipo pandemia, alguma coisa muito louca. O movimento foi lá em cima, fechou o gap e voltou. E as ações? O que está acontecendo em relação às ações? Por exemplo, Vale. A Vale aqui eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Lembrando, né,
Tem que olhar, inclusive, a DR dela, que é muito mais importante que eu ver o ativo aqui em si. Mas tá quase a mesma coisa. Mas a Vale tá em região de suporte próximo, né? A DR tá mais ainda. Deixa eu até mostrar aqui já. A DR da Vale no mensal. Então, nós temos aqui, ó, um mensal. Olha como que tá caindo muito forte. Então, essa última barra aqui foi novembro de 2020. Movimento que começou depois da pandemia e aí tá voltando para patamares antes da pandemia. Então, eu acho que ainda vai cair muito mais. A questão é que está esticado, mas tá com cara assim que vai cair muito mais. Vai chegar talvez a patamares aqui de 54, por exemplo. 54 é aqui embaixo. Tá com cara que vai chegar a 54, tá com cara que vai cair mais um pouquinho para voltar a patamares antes da pandemia, né? Porque a gente não tem mais pandemia. Muitas coisas aí não tem mais motivo para ter valores assim tão caros, mesmo por situação tipo. Porque minério de ferro é muito ligado, nossa, Vale, né, com a situação da China. E lá tem mais oferta do que demanda. Tem muito estoque de minério parado e não tem demanda. E aí simplesmente não estão querendo mais minério de ferro, está parado. E aí o preço despenca e vai voltar para patamares possivelmente antes da pandemia, aos poucos, né? Porque aqui, para chegar lá, tem que cair 26%. Sendo que aqui naquela época de novembro, no final de novembro para janeiro aqui de 2021, subiu que 60% em 30 dias. Coisa louca que aconteceu naquela época. Então, se aconteceu isso aqui tudo para alta, por que não pode acontecer o movimento de retorno para voltar a patamares antes da pandemia? Então, tem que ver muito a questão da China. A China, infelizmente, não está com um cenário nada legal para a questão da demanda do minério de ferro. Em relação à Petrobras aqui, a Petrobras tem a correlação direta com a questão da política, né? A interferência aqui que nós temos direto. Aqui eu tenho que tirar o Ctrl+J, Ctrl+K. E a LT acabou respeitando, né? PFR maravilhoso aqui. Só do PFR com LT já caiu uns 12%. Tá formando agora um padrão 1, 2, 3. Tem mais espaço para corrigir? Tem. Tem mais espaço para corrigir. Em relação à Petrobras, não só isso que a gente tem que olhar, mas tem que olhar a questão de como o petróleo vai reagir lá fora. E o petróleo está com patamares aqui de rompimento, ó, acumulou por vários e vários dias aqui e rompeu. Só que aí a Petrobras aqui não está aumentando o valor da gasolina e do diesel. E aí fica feia a situação. Então a gente tem que olhar um combo de informação. A questão da Petrobras está sendo interferida na questão de política, a questão do petróleo lá fora, a questão dos dividendos aí, que os dividendos é um dos motivos muito aí que muitos investidores acabam comprando as ações, né, porque ganha dividendos. E a Petrobras tinha dividendos altíssimos, uma das maiores no mundo. E muitos estrangeiros tinham alocação nela, e aí muitos acabam tirando por essa questão de dividendos. Tem gente que compra ações só por causa de dividendos, nem olha muito a questão da valorização da ação em si, o preço. Mas aí essa questão dos dividendos também é muito importante. E o IFNC? O IFNC é a mesma coisa que eu falo sempre, não tem commodity de IFNC. O IFNC, infelizmente, a gente tem que olhar sempre, vendo a situação, mas por enquanto aí o cenário do diário fazendo uma correção para talvez romper essa máxima aí, porque aqui no mensal a gente tem quase o mesmo cenário do Ibov, como se fosse um respiro para talvez romper máxima. Mas o IFNC ele é muito... Tem que olhar o dia a dia. Tem que olhar o dia a dia, porque o cenário não tá, assim, fácil de analisar, porque tá num range bem travado aí. Então, a gente tem que olhar dia a dia como que o IFNC está. Em relação aos índices lá fora, o S&P está em fase de, assim, indicando correção, mas ainda está em alta. Então, enquanto não romper essa média de 20, eu não vejo cenário ainda de correção, infelizmente, porque várias e várias vezes deu cenários aqui falsos e voltou a subir. A verdade é que o S&P não para de subir desde aí de outubro do ano passado. A gente surfou boa parte do movimento, só que desde janeiro desse ano, enquanto o S&P está subindo disparado, a gente não subiu nada. A gente só cai. Em relação ao DXY, o dólar aqui fez um movimento até tranquilo na sexta, porém na quinta foi muito forte o movimento aqui. Tomar muito cuidado, vamos ver se esse pullback na 20, né, vai ser pullback para baixo. Mas eu não sei se a gente vai ter correlação, não. Tá bem complicada essa correlação com o dólar ultimamente. E os DIs, os juros americanos lá fora, na sexta-feira aqui, até foram tranquilos, mas eu tô bem preocupada com esses DIs, porque a gente tá fazendo o mesmo movimento, tá? Eu comentei na revisão de quinta que normalmente nossos juros não ficam fazendo o mesmo movimento
que lá fora. E lá fora e aqui tá o mesmo gráfico. Se eu mostrar para vocês o gráfico daqui, o DI, por exemplo, de 10 anos, vai fazer a mesma coisa. Desde novembro tá caindo, agora tá esse movimento de correção. E para preocupar a gente mais ainda, quer ver? DI 1F29. Acho que é o 29. Deixa eu mostrar o diário aqui. Olha o que aconteceu o diário. Por que que o movimento do dólar deveria ter subido e a gente não teve movimento de alta? É muito estranho, distorção. O DI de 2029, então 5 anos, a gente teve o rompimento aqui da máxima desse ano. Então, patamares aí voltando para dezembro do ano passado. E olha o movimento de forte que teve aqui na sexta-feira. O DI, por exemplo, DI 1F 34. Mesma situação. Ai, eu não sei agora qual que é, não tô lembrando. DI 1F 31. Agora não tô lembrando o gráfico. Foi, eu acho que é do 31. Enfim, o médio e longo prazo aqui rompeu região de resistência desse ano. Então a distorção de sexta-feira com o dólar foi muito estranha. E a gente pode ter um movimento do dólar amanhã, o que deveria ter sido sexta. Por isso que eu tô preocupada com isso, porque o DI também lá fora tá fazendo a mesma coisa aqui. O cenário de queda, correção. Sendo que antes, olha aqui, se a gente for ver o movimento antes de, por exemplo, meados de fevereiro de 2023 até aqui julho de 2023. O que aconteceu dos DIs lá fora? Aqui estava caindo, lá não, ó. Lá subiu 2023. Então a gente tende a ter um movimento diferente e a gente está fazendo o mesmo movimento. E isso não é legal, porque a gente tende a aumentar juros antes e baixar juros antes. E aí fica nesse movimento mesma paridade. Se nós estamos com a mesma paridade, então por isso que talvez o dólar tá ruim desde aí de dezembro, mais ou menos. Na verdade, desde novembro, né? Por que ruim desde novembro? Porque desde o pico aqui dos juros lá, novembro, nós tivemos o que aqui? Também o nosso pico. E aí nós estamos fazendo o mesmo movimento. Então, se a gente não tem disparidade, diferença entre os juros aqui e juros nos Estados Unidos, o dólar acaba ficando com a volatilidade muito baixa. E está ainda com volatilidade baixa. E se está com volatilidade baixa dos últimos 10 anos, é sinal de que uma hora ou outra está chegando o movimento da volatilidade aumentar. Por alguma razão que vai acontecer, a gente vai descobrir ainda, né? O que é? É um fator interno, um fator mundial? Só que eu acho que vai ser mundial. Porque várias moedas emergentes estão com essa volatilidade igualzinha. Peso mexicano, por exemplo, igualzinho. Então não é algo só interno, vai ser alguma coisa, como é que fala? Uma interpretação que vai começar no mundo, não vai ser só aqui. Pode ser que aqui também tenha fatores que ajudem a volatilidade a aumentar, mas que está acontecendo em outras moedas também emergentes, então não vai ser só aqui. O EWZ, que é quase o Ibov dolarizado, está fazendo o mesmo movimento que o Ibov, é por isso que o cenário está muito bonito para romper essa mínima aqui, esse oco. Maravilhoso. Já está tentando romper a 200 lá fora, inclusive. Em relação aqui ao VIX, o VIX está ok, tá patamares bem estranhos desde dezembro, tá paradinho. Faz alguns movimentos meio voláteis, mas depois volta ao normal. E notícia essa semana, tem notícia importante, tá? Por isso que aí tem motivos para essa semana ser badalada. Começando aqui com segunda-feira. Segunda-feira tende a ficar bem tranquilo, então segunda, detalhe que nem vai ser tanto, mas ok. Sem notícia nos Estados Unidos que movimenta mais, né? Então amanhã sem notícia, e é por isso que a gente pode ter um dólar talvez de alta, porque a gente não tem nada lá fora para interferir o movimento. Sem que sexta-feira nós tínhamos. Terça, já começa aqui de madrugada, notícias na zona do euro, mas tudo tranquilo. 9h30, nada relevante. Tem decisão da taxa de juros do Japão, pode ser que interfira, tá? Aqui às 11h48, não sei nem porque esse número quebrado, vai fazer o quê? Depois, ok. Aí quarta-feira, Japão, feriado, tá, beleza. Zona do euro, muita coisa importante aqui. Chega 8 horas, ok. Não tem nada, 9h30. Por enquanto, então, até uma quarta-feira tá tudo ok por enquanto, sem nada. Ah, desculpa, voltando. Quarta-feira vai ser a super quarta, tá? Então, o dia na parte da manhã bem tranquilo, mas a parte da tarde vem tiro, porrada e bomba, porque vem a taxa de juros, 3 horas, e depois a coletiva do FONC, às 15h30. E depois tem a decisão da taxa de juros aqui.
E ambas serão muito importantes porque vai meio que dar algum sinal de como que vai ser nas próximas reuniões. Aqui também é importante, porque a situação aqui no Brasil, que a inflação está voltando a subir. E os Estados Unidos está com essa expectativa de manter juros por mais tempo. E outros fatores também. Então, será que nós vamos ter o Banco Central aqui, o Copom, mantendo o mesmo ritmo ou vai diminuir o ritmo? Como que eles vão analisar aqui a ata, né, que depois eles postam também, a questão do que está acontecendo no mundo. Mudou a visão deles, então a gente tem notícia essa semana que pode dar a guinada que a gente quer do movimento do índice para rompimento. E o rompimento do dólar também para cima. A gente tem motivos de notícia para essa semana. Só que o gráfico já está falando para a gente. O preço vem antes que a notícia, então. E aí, antes, na parte da tarde, nós temos a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. E depois tem a declaração do FONC. A declaração do FONC vai ser extremamente importante. E detalhe, estão esperando aqui que vai manter a taxa de juros. E aí a declaração do FONC, a coletiva, muito importante, tá? E não é uma notícia, é um discurso, uma coletiva, então ela dura por mais tempo. Então é importante a gente ver, né, os comentários, ou melhor, só talvez não ficar em operação, porque tende a ter bastante volatilidade. Então tomar cuidado com isso aqui. E esse tipo de situação tende a dar reflexos no dia seguinte, até porque a decisão da taxa de juros aqui do Selic, ela está marcada para 18 horas. Então, eu não sei como que o mercado de futuro vai reagir, porque agora o mercado de futuro nosso está fechando 18h30. Então, será que, geralmente, aqui atrasa um pouquinho. Será que nós vamos ter meia hora de diferença e vai ter volatilidade nos últimos 30 minutos? Porque o Ibov já vai ter fechado às 17. Vamos ver como que vai ser aqui. Dia seguinte ainda vai ter reflexo. Vai ter notícia na zona do euro. E dia seguinte, 9h30, tem pedidos iniciais para seguro-desemprego, alguns aqui que não tendem a movimentar tanto, então ainda é reflexo do que aconteceu no dia anterior dos juros. Tem o PMI, muito importante, 10h45. Depois, ok. E sexta-feira? Sexta-feira tem o discurso do Powell, 10 horas. Fodeu. E... Nossa, tem mais um aqui também do Fed, mas o principal vai ser o do Powell, 10 horas. Então, essa semana tem motivos, sim, de notícias para a gente ter como justificativa, né, um movimento do que pode acontecer no índice e no dólar. Então, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar para essa semana. Vamos ver se eu vou acertar um movimento essa semana, porque o do Ibov, esse pullbackzinho que o Ibov acabou fazendo aqui, acabou acontecendo, bem bacana. Fez uma correção, a correção, pullback e tá voltando aqui. Agora vamos ver se acontece o rompimento. Se não acontecer, o cenário vai ficar meio estranho, que aí vai voltar, talvez, a formar aqui um alargamento ainda pra gente. Então, pode ficar fazendo isso daqui, fundos assim. Aí, respeita aqui, aí volta a subir. Nossa, vai ficar triste ver esse movimento. E lembrando, aproveitando aqui, pra recomendar o vídeo do Vlad, que ele deve postar, se ele já não estiver falando desde 8 horas. Recomendo, muita coisa que ele fala acaba... parecendo, né, semelhante às informações que eu falo. Então, acho interessante acompanhar os vídeos semanais, preparo semanal dele. Então é isso.